Olá família, tudo bem com vocês? Meu nome é João Costa e hoje é dia 5 de janeiro de 2023, 11 horas e 39 minutos, horário de Brasília. A informação que nós vamos ler agora é da Folha de São Paulo. Elo de ministro de Lula com miliciano reforça pressão contra União Brasil. Vamos para essa notícia aqui da Folha de São Paulo, já está aí na tela para vocês. Antes disso, só vou pedir gentilmente, como eu faço em todos os vídeos, se inscreva no canal, ative o sininho e deixe a sua curtida. Estamos no YouTube, estamos no Rumble. Quando você faz isso, você faz com que as informações cheguem para mais pessoas. O algoritmo entende que isso é relevante e leva para mais pessoas. Deixa disponível, não esconde isso lá na gavetinha. Acredite, existe um algoritmo que faz isso, tá bom? E trazer essas notícias para vocês é importante porque mostra a velha mídia em contraste com a verdadeira mídia, tá? Vamos ver o que a Folha de São Paulo vai falar aqui sobre o elo de ministra de Lula com miliciano reforça a pressão contra a União Brasil. Vamos lá. Em torno do Planalto, a linha discurso a favor de Daniela Carneiro, mas aliados prevêem cobrança a partido no Congresso. Menos de uma semana após a posse de Lula, integrantes do governo e aliados relatam desconforto e veem desgaste com a revelação pela Folha de que a ministra do Turismo, Daniela Carneiro, União Brasil, é o seu partido, mantém vínculos com o miliciano, condenado e preso sob acusação de chefiar uma milícia na Baixada Fluminense. E aqui não fala o nome do miliciano, né? Mas a gente vai ler uma notícia daqui a pouco aqui em contraste com, junto com a revista Oeste, que vai dar nome aos bois. Eu vou concluir com a notícia aqui da revista Oeste. Vamos lá. Eles dizem, porém, que esse elo não é suficiente para afetar a permanência dela na pasta. Como também indicaram nesta quarta-feira dois dos ministros mais próximos do presidente, Rui Costa, da Casa Civil, e Alexandre Padilha, das Relações Institucionais. Eles adotaram um discurso alinhado horas após terem estado com Lula. Mesmo assim, parlamentares petistas e dirigentes de partidos que compõem a base do governo admitem que esse episódio deve ser usado para elevar a pressão para que a União Brasil deixe de ser declarar independente e entregue para Lula a maioria dos seus votos na Câmara e no Senado. Por que Lula nomeou ela da União Brasil? Porque Lula precisa da maioria no Congresso e no Senado para uma série de fatores, né? Votar pautas complicadas como aborto, por exemplo, evitar impeachment, porque aqui ele vai entrar num grande problema fiscal no país. Essa PEC do estouro. Ah, João, mas eu ouvi dizer que essa PEC era para bancar o Bolsa Família, voltou a se chamar Bolsa Família, né? Sim, 50 bi. Mas e o 100 que passou? Vai para onde? Já se perguntou a respeito disso? O governo precisava de 50 bilhões para o Bolsa Família. E o 100 bi que passou a mais? Vai para onde? Essa é a pergunta que eu não tenho uma resposta ainda. Jornalistas não têm essa resposta. E eu espero que se você tem uma resposta aí para mim, deixe nos comentários, por favor. Mas Lula quer isso. Ele quer a maioria dos votos desses partidos para evitar impeachment, para não acontecer o que aconteceu igual com a Dilma, e para votar pautas complicadas. É claro que para pautas complicadas tem o STF, que pode dar uma canetada, né? Essa é a ministra do Turismo, Daniela Carneiro, do União Brasil, com Lula durante anúncio dos últimos nomes para compor o primeiro escalão do governo. A foto foi tirada no dia 29 de dezembro por Pedro Ladeira, Folha Press. A avaliação desses aliados é que Daniela terá que mostrar trabalho logo nos 100 primeiros dias de gestão e atuar para garantir a aprovação de propostas no legislativo, sob pena de os próprios parlamentares pressionarem por sua saída. Todo mundo quer uma boquinha como ministro. Isso enriquece, né, o currículo. Todo mundo quer boi de piranha, né? Todo mundo quer a vaguinha. Há um temor de que novas revelações tragam mais desgaste nesse início do governo. Interlocutores de Lula lembram que as relações da família do ex-presidente Jair Bolsonaro
com as milícias do Rio de Janeiro foram um dos pontos explorados pelo petista nas eleições para criticar o ex-chefe do executivo e que a manutenção do tema no noticiário pode ser prejudicial ao governo federal. Lá na notícia que eu mostrei para vocês aqui da revista Oeste, que eu vou ler para vocês aqui também, vai falar, né, o tema, a milícia do bem, né? E a gente vai ver as falas do Lula sobre a questão da milícia e sobre Jair Bolsonaro. O episódio reforçou a avaliação de integrantes do PT que demonstraram contrariedade com a entrega de 3 ministérios para a União Brasil. É claro, eles queriam todos, mas esse é o Lula. Promete olhos e fundos, e aí esse é o Lula. Mas o pessoal militante do PT não entende, eles não entendem a visão do Lula, né? Então, eles acham que foi muita coisa, mas eles não entendem que as principais pastas ficaram com o PT. Casa Civil, Petrobras, a gente tem também a Ministério da Fazenda, onde tem mais dinheiro envolvido, o PT controla tudo. O restante, ele pica, né? Por exemplo, deu pra Tebet, do MDB, uma pasta que não é nada, né? Então é isso que o Lula faz. Além de Daniela, a União Brasil indicou Juscelino Filho para as comunicações e Valdez Góes para a integração nacional. Góes também está na cota do partido, apesar de ainda não ter se filiado. Ele se licenciou do PDT. A reclamação de uma ala do PT e de partidos menores que compõem a aliança de Lula, e aí você põe o PSB, você põe o PSOL, o PCdoB, você põe essa galera que são tudo satélite, né? O PT não faz o jogo sujo, entrega para essa galera, pum, vai lá e faz. A reclamação de uma ala do PT e de partidos menores que compõem a aliança de Lula e ainda não foram contemplados com espaço no governo, como PV e Solidariedade, é que nada garante adesão plena na União Brasil à base. No dia do último anúncio de ministros, o presidente da União Brasil, deputado Luciano Bivar, disse que o partido deve ficar independente no Congresso. A legenda tem 59 deputados na Câmara e é a terceira maior bancada da casa, atrás do PL e da Federação PT, PV e PCdoB. Já o MDB e o PSD, os outros dois partidos que possuem 3 ministérios na esplanada, têm 52 deputados eleitos cada e estão empatados em quinto lugar, atrás do PP. A União Brasil ainda tem 10 senadores. O problema é que a legenda é composta por correntes distintas e por parlamentares historicamente críticos ao PT, o que alimenta a desconfiança sobre a capacidade da sigla de votar com o governo. O próprio presidente da União Brasil reclamou internamente que as indicações não partiram da cúpula do partido, mas de filiados. Isso porque ao menos 2 indicações, Integração Nacional e Comunicações, são atribuídas ao senador Davi Alcolumbre, União Brasil. O partido viveu um racha interno e o nome do deputado Elmar Nascimento, que estava cotado para Integração Nacional, foi rifado por resistência no PT e também de correligionários. Isso também tem potencial de atrapalhar a adesão da legenda na Câmara. O Lula está num circo muito complicado, porque o que acontece aqui, né? Lula foi eleito pelo TSE, do missão dada é missão cumprida, da perseguição às bruxas contra Jair Bolsonaro, e aí se alinhou a grande maioria, 90% contra Jair Bolsonaro. Só que agora o que acontece? Dentro dessas siglas, dentro desses partidos, nem todo mundo fecha com o PT. Nem todo mundo fecha com os partidos satélites do PT. E aí tá a grande questão. O que a galera do PT tá aqui? Não, nós entregamos 3 ministérios, mesmo que eles sejam assim, ó, pequeniníssimos, nós entregamos e em troca nós queremos apoio para o Congresso e nós queremos apoio para o Senado, porque senão nós vamos pegar isso de volta. Então, o que nós vamos ter nesses cargos em breve é que haverá troca de ministros nesses ministérios. Pode esperar.
Apesar do desconforto gerado pelas revelações de vínculos com o miliciano, aliados de Lula dizem que o desgaste de uma demissão de Daniela seria maior do que esperar a poeira em torno do episódio baixar. Para eles, o custo político de uma alteração seria maior. Claro, com 5 dias de governo já acontecer algo assim, não seria nada fácil, né? Não seria nada fácil. Porém, nós temos essa velha mídia aqui que vai fazer o jogo para mascarar isso para a opinião pública. Isso é óbvio que vai acontecer. O povo não vai ficar sabendo dessas coisas, ou uma notinha, ou uma conversinha mais ou menos. A grande vantagem é que o povo está acordando, que nós estamos nos levantando, mas esse conteúdo infelizmente acaba não chegando para muita gente. Então é por isso que eu peço para você se inscrever e para você curtir. É só por isso, não para trazer visibilidade para mim. Eu não quero visibilidade, eu só quero que o conteúdo chegue para mostrar para as pessoas como a narrativa muda, como o discurso muda, independentemente do lado ou a pessoa que está falando. E isso faz toda a diferença. Como mostrou a Folha, o grupo político de Daniela e de seu marido, o prefeito de Belford Roxo, Vaguinho, agora tá vendo aqui que ele deu nome, o jornal deu nome aos bois. Porque não colocou lá no início, né? Então põe, vem com uma narrativa, depois põe mais um pouquinho, vem com mais narrativa, e aí dilui, né, toda essa crise que já existe no editorial, né? No texto. Mantenha ao menos 4 anos vínculo com a família do ex-PM Juraci Alves Prudêncio, o Jura, condenado e preso sob acusação de chefiar uma milícia na Baixada Fluminense. Daniela teve o apoio da ex-vereadora Giane Prudêncio, mulher de Jura, nas eleições de 2018 e nas do ano passado. O próprio miliciano envolveu em atos de campanha de Daniela há 4 anos, quando cumpria as condenações por homicídio e associação criminosa em regime semiaberto. Nesta quarta, integrantes do primeiro escalão de Lula saíram em defesa de Daniela e tentaram minimizar os vínculos. O ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, do PT, disse não haver materialidade concreta no elo com milicianos. É óbvio que não, né? A narrativa é a guerra da narrativa, e aí essa materialidade concreta é o que vai ser noticiado na mídia, onde a grande massa assiste e vai ver que isso é uma guerra de narrativa de uma direita que perdeu, de uma direita que não aceita a perda de um presidente que fugiu. É isso que vai acabar caindo para as pessoas, né? Não tem aqui nenhuma outra repercussão, nenhuma materialidade concreta sobre nada que crie nenhum tipo de desconforto até o momento. Se surgirem coisas novas, aí é outra história. Mas até aqui não tem nada que provoque nenhum tipo de desconforto, afirmou. O titular da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, elogiou Daniela e disse que nada do que surgiu até o momento desabona a colega na esplanada. Abre aspas. Tudo que apareceu até agora, na minha opinião, não desabona em nada a grande deputada, que é a deputada Daniela do Vaguinho, que foi a deputada mais votada do Rio de Janeiro, que na sua fala inicial eu estava junto no convite ao Ministério do Turismo, deu uma demonstração assim de muita vontade de fazer um grande trabalho pelo Brasil, afirmou Padilha em entrevista à Globo News. Como eu disse para vocês, a velha mídia vai trabalhar em cima disso e esse conteúdo precisa chegar para mais pessoas. Após ir ao Planalto para assistir à posse de Marina Silva na pasta do Ambiente, Daniela também disse ao jornal O Globo, que é também da Rede Globo vinculado a eles, que sua permanência no governo não ficou ameaçada. Abre aspas. O presidente Lula e o ministro da Justiça me apoiam. Está tudo sob controle, afirmou, fecha aspas. Quem é o ministro da Justiça e da Segurança Pública? Vocês já sabem, né? Flávio Dino. A Folha, após ir ao Planalto, a gente já leu esse pedaço, para fechar o último parágrafo, a Folha, a ministra do Turismo, também minimizou o impacto do episódio. Mais de 213 mil pessoas depositaram a confiança em mim. Não tenho como controlar a conduta de todos. Está tudo sob controle.
Já mandei nota, afirmou nesta quarta, lembrando sua votação para a Câmara dos Deputados. É interessante essa narrativa, porque associaram o Bolsonaro aos milicianos, porque ele morava num condomínio e do lado de sua casa mora, não sei se mora ou morava um miliciano. Agora, o interessante de tudo isso a gente notar é que são pessoas públicas. Bolsonaro e seus filhos são pessoas públicas. As pessoas podem tirar foto. Agora, imagina pessoas públicas antes de você. Ó, tira uma foto comigo, deixa eu ver seus antecedentes criminais. Deixe-me ver se você não tem processo. Pá, 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 pá. É impossível fazer isso, né? Aqui já está mais do que comprovado. Mas é a guerra de narrativas, né? Agora, só para concluir, nós fecharmos esse artigo, nós vamos pegar o que a Camila Bidot falou hoje, às 11 horas, 55 minutinhos atrás. O nome, a headline vem a seguinte: Milícia do Bem. Relembre o que Lula dizia sobre o tema. Essa aqui é a Daniela Carneiro, a ministra, né? Primeira-ministra enrolada da gestão Lula 3. É a ministra do Turismo. Fora a grande maioria dos ministros desse governo do Lula que tem N processos. Tem um lá, tem mais de 200 processos, para você ter uma noção do nível dos ministros desse terceiro mandato do Lula, que não é o terceiro, e sim o quinto, né? Porque a Dilma também era uma laranja. Mas vamos lá, notícia para a gente finalizar esse texto, ó. O enorme ministério do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ainda não se reuniu pela primeira vez, mas enfrenta uma crise na largada. Reportagens publicadas nesta semana pelo jornal Folha de São Paulo mostram relações da ministra do Turismo, Daniela Carneiro, conhecida como Daniela do Vaguinho, como ex-PM Juraci Prudêncio, o Jura, apontado como chefe de uma milícia na Baixada Fluminense. Notícia que nós já lemos aqui para vocês. Dos bastidores do governo recém-instalado, o PT já pediu a cabeça da ministra, filiada do União Brasil. Fala-se até que os petistas já têm um nome para substituí-la. Boi de piranha, já falei isso para vocês. A ligação entre políticos e milicianos no Rio de Janeiro foi amplamente explorada pelo então candidato Lula e seus aliados na imprensa para atingir Jair Bolsonaro. Até agora, Lula ainda não se pronunciou sobre as ligações perigosas de sua ministra. Relembro o que ele dizia sobre o tema nos últimos anos. Aqui ele se referindo a Jair Bolsonaro sobre a questão da milícia. Vamos lá. Em abril de 2019, abre aspas, imagine se os milicianos do Bolsonaro fossem amigos da minha família. Fecha aspas. Em novembro de 2019, alguns meses depois, no mesmo ano. Eles estão destruindo o país em nome do quê? Eles estão fomentando a milícia em nome do quê neste país? Em outra fala, Bolsonaro foi eleito para governar para o povo e não para os milicianos do Rio de Janeiro. É necessário uma perícia séria para que a gente saiba definitivamente quem matou a nossa guerreira Marielle Franco. Em fevereiro de 2022, mais duas falas. Nós vamos ter que levantar a cabeça e lutar, porque não é possível que um país do tamanho do Brasil tenha o desprazer de ter no governo um miliciano responsável direto pela violência contra o povo pobre, responsável pela morte da Marielle, responsável pelo impeachment da Dilma, responsável por mentir a meu respeito. E aqui a gente pega essas falas, não sabendo ainda quem matou a Marielle, as investigações aí, responsável pelo impeachment da Dilma, não tem nada a ver, porque quem fez merda foi a Dilma, eles não assumem essas questões, responsável por mentir ao respeito, dizendo que ele era um ladrão, um condenado, e não tá mentindo, ele só tá dizendo a verdade, né? E ainda outra fala, isso é resultado de um país que está sendo governado por um fascista e por muitos milicianos. Uma parte da bandidagem está governando esse país. Já lemos aqui o que é fascismo, né? Em nenhum momento nesses 4 anos houve fascismo no governo. Entrou com essa nomenclatura de fascismo,
Mas, cadê? O que nós estamos percebendo é que o fascismo se instaurou no Brasil através de Alexandre de Moraes, não por Bolsonaro. Em agosto de 2022, quem sabe a carta que ele gostaria de ter é uma carta feita por milicianos no Rio de Janeiro, e não uma carta feita por empresários, intelectuais, sindicalistas defendendo um regime democrático. Ele está se referindo aqui à carta que foram feitas antes das eleições dos liberais, dos artistas e tudo mais, dizendo que nós precisaríamos abandonar o fascismo, aquela conversa furada, né? Agora nós temos aqui o restante de algumas falas de outubro de 2022, possivelmente aí talvez próximos ao segundo turno das eleições, que foi manchado pela parcialidade do Alexandre de Moraes. Abre aspas. O Bozo disse que ganhei as eleições no Nordeste porque o povo nordestino é ignorante. Esse cidadão não tem noção do que é o povo nordestino e o que é o povo carioca, porque a vida dele sempre foi ligada aos milicianos. Outro texto. Quando eu era presidente, o pessoal falava para ter cuidado, pois Bolsonaro é amigo dos milicianos, mas eu ia porque eu acredito no povo. O candidato sabe que quem cuida do crime organizado não sou eu. Quem tem relação com miliciano e crime organizado, ele sabe que não sou eu. E sabe quem tem. Sabe inclusive da culpabilidade que foi o crime organizado que matou a Marielle, no Rio de Janeiro. E se eu tivesse pedido para transferir, a gente transferia porque fui eu que fez a prisão de segurança máxima. 5 prisões. Ele fala essas coisas, mas ele não fala do Foro de São Paulo, criado por ele, por Fidel Castro, que cresceu com a ajuda da grande, né, o grande velho imprensa, né, onde continha nesse grupo as Farc e se eu não me engano, é MIB, não é MIB, que são um grupo lá das forças revolucionárias chilenas, acho que é MIC, se eu não me engano, alguma coisa assim. O candidato sabe que quem cuida do crime organizado não sou eu. Quem tem relação com o miliciano, com o crime organizado, ele sabe que não sou eu e sabe quem tem. E para finalizar, esse cara, Bolsonaro, não gosta de mulher, de negro, de indígena, de nordestino, de sindicato. Ele não gosta de nada, só dos milicianos dele. Este é Lula na famosa guerra de narrativas, apoiado pelos artistas, apoiado pelos universitários, apoiado pelos liberais e apoiado pela grande mídia. Esse é Luiz Inácio Lula da Silva, que está e vai continuar fazendo o que quer até o Brasil ficar no caos. Essa é a guerra de narrativa. O povo, esse grupo que defende as minorias, que defende LGBT, QIA+, mas não dá mão para subir a rampa. Perceberam lá? Não deu a rampa. E quando sobe com o negro, não chega nem na metade da rampa, quer pegar o cachorrinho, porque não aguenta aquele povo. É esse governante que não lê a Bíblia, que vai lá para buscar um apoio social no velório do Pelé e não quer nem ler um trecho da Bíblia, que não canta o hino nacional, que chora sem lágrimas. É esse o governante. E é esse que vai passar pano agora para essa milícia do bem, com uma das suas ministras. E terá grande apoio da mídia para que essa notícia ela acabe não se repercutindo para mim, para nós, para todos, né? Para que isso fique, mascarado e eles possam fazer o que tem de melhor. Mas eles esquecem que tem internet, eles esquecem que as mentiras sempre contadas por ele em um certo período, por esse grupo, não só por Lula, estão armazenadas em algum lugar na rede. E as pessoas conseguem buscar essas informações e apresentar e quebrar todas essas narrativas. Eu sei que é um trabalho muito longo, é um trabalho muito difícil de ser feito, mas nós precisamos continuar mostrando para as pessoas, para aquelas que só consomem a velha mídia,
Nós precisamos mostrar para essas pessoas o que esse governo é, para esse governo que eles não defendem as minorias, eles não estão preocupados com o pobre, eles não estão preocupados com o negro, eles não estão preocupados com o pessoal do LGBTQI a mais, eles não estão preocupados com isso. Porque quem está preocupado com o pobre tem responsabilidade fiscal e não deixa que um rombo desse de 168 bilhões com essa PEC do estouro vem. Tem controle fiscal. Porque essa PEC, que vai trazer um descontrole fiscal, que vai aumentar a inflação, que vai fazer com que os preços dos produtos no nosso país cresça, suba, vai atingir quem? Os liberais, ricos, que fizeram cartinhas, os artistas, que vão receber 10 bi para a Lei Rouanet, para a cultura, e 1,5 para o agro. Quem você acha que ele está sendo favorecido aqui? O povo vai pagar essa conta. Então, quando eu peço para que você se inscreva no canal e curta esse simples fato, simples de ser feito, não estou pedindo pix para você, não estou pedindo nada, é para que realmente esse conteúdo seja escalado pelo algoritmo do YouTube e seja entregue para mais pessoas. Simples assim. E é dessa forma que nós vamos conseguir mostrar para mais e mais pessoas que existe uma organização criminosa, no nosso meio, tá claro, né? Foro de São Paulo, ó, esse país vermelhinho, o que é? Brasil, ó, Cuba, América Latina. Eles não estão de brincadeira. Eles não estão de brincadeira. Quer fazer aquisição desse livro aqui? Vou deixar para vocês na descrição desse vídeo. Tá passando na barra, aqui embaixo, ó, de rodagem. Aqui embaixo na barra de rodagem, ó. Conheça a nossa biblioteca. Vou deixar na descrição também. Tem lá, Foro de São Paulo, tem livros para a gente entender o que vai acontecer. A turma tá falando muito em Ministério da Verdade, Ministério da Verdade, Ministério da Verdade. É baseado no livro. Deixa eu abrir para vocês aqui, ó. Baseado no livro do George Orwell. E aí o que acontece? Como eu manjo muito pouco da tecnologia e sempre vou colocando links dispersos para vocês, eu criei uma biblioteca, que aí o meu domínio, eu não sei nem como faz, ó, eu mantive do próprio Canva. E o que acontece? Aqui tem alguns livros que você precisa ler para se antenar com o que realmente está acontecendo no nosso país. É isso. Por exemplo, ó, George Orwell, 1984, que fala do Ministério da Verdade, uma utopia escrita em 1949, na Segunda Guerra Mundial. João, como que eu faço para fazer a aquisição? Você clica aqui ou clica em cima do nome e você vai ser redirecionado para a Amazon, a maior, podemos colocar e-commerce do mundo. E aqui você escolhe uma capa comum, eu prefiro do que o Kindle, capa comum, e faz a compra. Simples assim. Simples assim. Você paga por aqui, você adiciona no carrinho, escolhe o meio de pagamento, ok? E vai chegar na sua casa. Amazon, eu sou apenas um caminho para você chegar no livro, tá? Senão tem que colocar um livro num vídeo, outro no vídeo. Então eu ponho a biblioteca e você faz a aquisição lá do jeito mais fácil para você. E aí você tem 2 livros maravilhosos do George Orwell, tem muito mais, tá? Que é 1984, Revolução dos Bichos. Isso aqui é um romance do Guilherme Fiuza, o novo censurado da vez. É um romance que mostra como o Partido Progressista, lógico, que não esse Partido Progressista, mas dá uma noção de como eles trabalham. E aqui você vai entender como que eles vêm com a narrativa das ONGs, com a narrativa do povo pobre, para fazer as suas falcatruas. Você vai conseguir encontrar nesse livro aqui do Guilherme Fiuza. E aqui que eu citei para vocês o Foro de São Paulo, do Olavo de Carvalho, tá aqui. Aí eu coloquei mais alguns livros também, do Rodrigo Constantino, do Roberto Mota, do outro do Guilherme Fiuza e do Vladimir Neto, que é do Lava Jato,
aquele escândalo de corrupção que as pessoas infelizmente têm uma puta memória fraca, né? Esqueceu de quanto foi desviado dos Correios, do Mensalão, do Petrolão, a turma esquece, incrível como o pessoal tem memória curta. E tá aí, disponível para vocês, vou deixar na descrição para vocês darem uma olhada, tá? Eu acredito que vocês possam gostar desses livros, porque é uma das únicas coisas que podem transformar o nosso dia hoje, mudar, é a capacidade de ler e se antenar. Porque quando você recebe uma notícia, por exemplo, igual esse da Folha, que vem com informando, mas depois some com um monte de informação e aparece lá no final pro meio, mas o contexto da informação, e depois vem com mais informação para te dar uma baqueada, o que acontece? Quando você sabe o que realmente está acontecendo no Brasil, quando você está lendo informações com as discrepâncias que estão ocorrendo, o seu intelecto vai ligar, falou, opa, essa narrativa aqui do Bonner, essa narrativa aqui da Globo, do G1, não tá fazendo muito sentido. A sua consciência ela vai fazer você despertar. Falou, opa, alguma coisa está acontecendo e eu preciso checar essa informação. Então é baseado nisso que ler faz bem. Eu sei que ler não é uma coisa muito simples, eu sei que as pessoas não gostam porque não tem tempo, etc, etc, etc. Mas o que está em jogo aqui é muito mais complicado. É o futuro dos nossos filhos, é o futuro dos nossos sobrinhos, é o futuro dos nossos netos, é o futuro das pessoas que nós nos importamos hoje. E para garantir um futuro melhor para eles, nós precisamos tomar atitudes hoje. E hoje, infelizmente, nosso país está na mão desse pessoal que já passou, que roubou para Dedéu e que colocou o Brasil em estado calamitoso. Ou vocês esqueceram da Copa de 2014, por exemplo, onde aquele mundão de dinheiro foi para os estádios, onde UTIs foram fechadas. Se lembram? Se lembram? 2014. Covid vem em 2020. 6 anos depois. E se tivesse todas aquelas UTIs montadas? Não teria aquele desvio monstruoso de dinheiro que teve. E aquela CPI da baboseira, que era para investigar os desvios de dinheiro pelos governadores, não fez isso. Quis bater no Bolsonaro e não encontrou nada. Olha que papelão. E virou até um livro ainda de um senador que fica batendo na porta do STF toda hora lá. É um absurdo, cara, esse país. Mas por que o país está desse jeito? Porque nós, infelizmente, não nos importamos com o país em que nós vivemos. O dia que nós entendermos que o nosso voto importa, que as nossas escolhas podem fazer a diferença e que o poder emana do povo, e entregar esse poder para aquele parlamentar, para aquele senador, para aquele vereador, para aquele prefeito, para aquele presidente, faz toda a diferença, nós vamos conseguir mudar o nosso país. A gente vai conseguir mudar o nosso Brasil. Então, o vídeo está muito extenso. Eu queria deixar isso para vocês. Se inscreva, curta, comente, compartilhe esse vídeo para mais pessoas, para que as pessoas comecem a abrir os seus olhos. Não é fácil. Quando você está muito tempo com seus olhos fechados e você abre, a luz vem para machucar e parece que não tem mais um caminho para ser trilhado. Mas nós sim podemos fazer a diferença, porém não será um caminho nada fácil. Mas eu garanto que juntos nós podemos chegar lá. E eu espero gentilmente que você, que eu, possamos dar as mãos, formarmos um nós e o id. Eu acredito muito nisso. Eu acredito muito nisso. Fechou? Um grande abraço para cada um de vocês. Desculpa aí pelo vídeo longo e extenso, mas necessitou dessa colocação para você ficar claro, porque senão você vai chegar do trabalho mais tarde, vai bater vai tomar aquele banho gostoso para dar uma relaxada, vai comer alguma coisa e sentar em frente à sua TV naquela sala gostosa, sua acolhedora, e vai sintonizar em qualquer canal. E esse canal vai informar o que eles querem e eles conseguem manipular.
Então chegou a hora de a gente começar a fazer alguma coisa, acordando um por vez. Se a gente conseguir acordar um por vez, daqui a pouco cada um com... É um efeito cascata, né? Eu trago a Oeste, a Gazeta, o pessoal traz a notícia, e eu apresento aqui, daqui mais para dois, desses dois para cá, e aí daqui a pouco tem muitas pessoas transmitindo essas notícias, e é isso que a gente quer chegar. Um povo com olhos abertos e que pare, que consigam entender que foram manipulados por muito tempo e chegou a hora de mudar esse cenário. Essa é a ideia, é o que eu desejo para cada um de vocês.